Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Uma boa noite em Cristo Jesus. Queremos de antemão trazer as boas-vindas para vocês que estão nos visitando ou pela primeira vez ou que já têm o costume de estar aqui com a gente. Nosso desejo é que Deus esteja se comunicando ao seu coração por tudo que tem acontecido até aqui e que Ele continue abençoando você, que Ele continue se revelando a você através agora da ministração da palavra de Deus. E o que a Igreja Batista de Apodi tem a dizer aos nossos visitantes? Deus te abençoe. Amém. Nós vamos então aprender sobre uma virtude muito necessária e também desafiadora para a nossa vida. Nós vamos pensar um pouquinho hoje à noite sobre contentamento. Para isso eu quero chamar a atenção de vocês para a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no seu capítulo de número 4. Nós faremos a leitura do versículo 11 até o versículo 13, para pensarmos um pouco sobre contentamento. Os irmãos também vão poder acompanhar a nossa leitura pelo telão, pelo nosso data show. Filipenses capítulo 4, verso 11 até o verso número 13, diz assim a palavra de Deus: Digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus aplique no nosso coração a sua palavra. Uma das coisas na minha infância / adolescência que mais me despertou para a necessidade de contentamento foi quando eu comecei a ter um contato mais direto, um contato mais consciente com os diferentes extremos da sociedade, o extremo da riqueza e o extremo da pobreza. Foi aí que eu comecei a ver, em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos, eu comecei a visualizar uma ironia curiosa, porque de um lado, eu encontrei pessoas que eram extremamente ricas, prósperas, mas que não eram felizes, não eram alegres, não tinham paz, apesar de terem acesso a tudo aquilo que nós costumamos chamar do bom e do melhor, mesmo assim, essas pessoas não tinham tranquilidade e paz. E por outro lado, em alguns casos, claro, eu encontrei pessoas que eram extremamente pobres, que tinham uma vida extremamente difícil, mas que eram pessoas alegres, que eram pessoas felizes, pessoas que tinham de dar duro para conseguir ganhar a vida, pessoas que mal tinham condições de colocar o pão de cada dia dentro de casa, e apesar disso, elas conseguiam cantar, elas conseguiam carregar um sorriso no rosto, elas conseguiam ter felicidade. Eu consigo lembrar com muita clareza a curiosidade que invadiu no meu coração através do contato de eu, como criança, adolescente, nesse tipo de situação. Eu me perguntava qual era o segredo daquelas pessoas. Eu me perguntava como aquelas pessoas conseguiam ter acesso à felicidade e alegria, mesmo tendo uma vida tão difícil, mesmo tendo uma vida tão complexa, mesmo tendo tão pouco para sobreviver. E anos depois de convertido, depois de ter um contato considerável com a palavra de Deus, eu comecei a descobrir a resposta para essa charada. A diferença que havia entre esses dois casos era aquilo que nós chamamos de contentamento. Contentamento. Eu comecei a descobrir que o segredo para viver uma vida feliz, independente do que você tenha, ou de onde você mora, ou de quanto você tem, é justamente a virtude que nós chamamos de contentamento. É uma pessoa que tem contentamento no seu coração pela vida que tem. É vivendo essa virtude bíblica que traz uma alegria imortal para o nosso coração. Mas, irmãos e irmãs, eu posso compartilhar com vocês que o contentamento, ele é importante não apenas para nós individualmente. O contentamento é importante não apenas para a nossa vida individual. O contentamento é importante também a nível mundial. Isso porque nós vivemos hoje em um mundo, em uma sociedade, onde muitas pessoas não sabem o que é contentamento, e é por causa disso que nós somos destruídos,
afetados e atacados por muitos males sociais. É pela falta de contentamento, por exemplo, com um cônjuge, que hoje muitas pessoas recorrem ao divórcio. É pela falta de contentamento com os próprios bens ou com o padrão de vida, que hoje muitos recorrem à criminalidade, aos roubos, aos assaltos. É pela falta de contentamento com os próprios recursos naturais da nação, que hoje muitos poderosos do nosso mundo recorrem à guerra. É pela falta de contentamento com a própria vida, que hoje, infelizmente, muitas pessoas recorrem até mesmo ao suicídio, porque não estão contentes com a própria vida. Isso quer dizer, meus amados irmãos, que o prejuízo que a falta de contentamento traz para o nosso mundo, ele é incalculável. O alto número que vemos na sociedade de divórcios, roubos, assaltos, homicídios, suicídios, guerras, em boa parte se dá porque nós vivemos em uma sociedade insatisfeita, vivemos em uma sociedade descontente, vivemos em uma sociedade que não se alegra com aquilo que tem. É por isso e tanto mais que nós vamos parar para pensar nessa noite sobre essa virtude que é tão fundamental, é tão essencial na vida de qualquer pessoa, na vida de qualquer sociedade saudável. E nós faremos isso, vamos aprender um pouco sobre contentamento a partir dessas palavras do apóstolo Paulo. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo destacando pelo menos 3 passos para o crente, para o discípulo, alcançar contentamento em sua vida. Primeiro, Paulo vai dizer que o contentamento é alcançado com aprendizado, depois com experiência e, por fim, o contentamento é alcançado também com a ajuda de Deus. É com esses 3 passos que Paulo assim nos orienta no caminho do contentamento. A primeira verdade, então, destacada pelo apóstolo aqui, é que o contentamento é alcançado com o aprendizado. Ele vai destacar logo de início no nosso texto que o contentamento não é algo natural. Ele vai dizer o seguinte: eu aprendi a viver contente. Ele não diz eu nasci sabendo disso, ele diz eu aprendi, eu tive que aprender. Paulo está mostrando aqui que o contentamento não nasceu com ele. O contentamento não é uma habilidade, um dom ou uma virtude natural da vida, não é algo que nós nascemos sabendo, não é algo que nós fazemos automaticamente. Pelo contrário, quando a gente examina a palavra de Deus, nós percebemos que o coração humano, por si só, ele não é um coração contente, ele é um coração ganancioso, ele é um coração invejoso. O nosso coração, por si só, ele é um coração insatisfeito. Essa é a razão, por exemplo, de crianças terem uma facilidade tão grande de estarem brigando umas com as outras, sem quererem dividir os seus brinquedos. Essa é a razão das crianças terem uma facilidade tão grande de estarem invejando umas às outras, de estarem anegando umas com as outras. É porque o coração humano é assim. O coração humano, ele é descontente, ele é insatisfeito. Ninguém ensina uma criança a reclamar. Ninguém ensina uma criança a não dividir. Ninguém ensina uma criança a cobiçar. Ninguém ensina uma criança a murmurar. Porque a gente já nasce com essa função. A gente nasce assim. A gente não nasce com a função de se contentar. A gente nasce com a função de reclamar. É por isso que nós não nascemos com um coração contente. E para piorar ainda mais o quadro, nós crescemos como seres humanos em um mundo consumista que nos encoraja a termos uma cobiça cada vez maior. Nós crescemos em um mundo consumista que ensina para nós que a única maneira de você ter a melhor vida é se você tiver o melhor salário, a melhor casa, o melhor carro, o melhor emprego, o melhor descanso, as melhores férias, as melhores viagens, a melhor comida, as melhores roupas. Nós vivemos em um mundo que tenta inculcar no nosso coração uma cobiça cada vez maior e uma insatisfação por aquilo que nós já temos. Uma cultura descontente. E é por isso que Paulo diz aqui que o contentamento não é uma virtude natural. Paulo não diz eu nasci fazendo isso, ele diz eu aprendi. Eu aprendi. O contentamento é algo a ser aprendido. Ele diz eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É claro que com isso o apóstolo Paulo, ele não está dizendo que ele aprendeu sobre contentamento em alguma escola desse mundo, em alguma sala de aula que ele frequentou quando era o judeu. Não, o que Paulo está dizendo aqui não é que ele aprendeu esse contentamento humanamente falando. Não é que ele aprendeu esse contentamento, por exemplo, aos pés do mestre Gamaliel, lá em Jerusalém. Não é que ele aprendeu esse contentamento numa escola secreta judaica daquele tempo. Não, o contentamento, ele não é aprendido de maneira meramente intelectual. Você não aprende sobre contentamento na escola que você frequentou. Não tinha uma matéria sobre contentamento. Você não aprende sobre contentamento na faculdade que você cursou. Não tinha um módulo, uma cadeira sobre contentamento. Nem mesmo a faculdade mais renomada ou conceituada do nosso mundo seria capaz de ensinar aos seus alunos essa virtude divina.
Porque o contentamento é mais do que a informação, é mais do que a informação intelectual. O contentamento é, acima de tudo, uma confiança pessoal em Deus. O único caminho para aprendermos o contentamento é vivendo uma vida de comunhão com Deus. Então não é só assistindo uma aula, não é só assistindo um sermão, não é só vendo um filme, não é só lendo um livro, mas é, acima de tudo, exercendo pessoalmente a nossa confiança no Deus que cuida de nós. Isso é contentamento, é confiança em Deus. Contentamento não é só dizer que as coisas estão boas como estão, como uma pessoa desleixada faz. Contentamento não é só dizer que nós estamos no controle de tudo, como uma pessoa orgulhosa, exaltada faz. Não, contentamento é uma entrega completa da nossa vida nas mãos de Deus. É uma entrega absoluta da nossa caminhada nas mãos de um Deus que é soberano. O contentamento é a nossa confiança pessoal no Deus da providência, no Deus que nós temos a convicção que vai providenciar tudo aquilo que nós precisamos para viver para a glória dele nesse mundo, nessa terra. É daí que nasce o contentamento, é dessa confiança pessoal que temos em Deus. É quando nós limitamos a nossa cobiça pelas coisas que nós não temos, ao mesmo tempo que aguçamos a nossa gratidão pelas coisas que nós já temos, pela vida que nós já temos. É viver contentes. O contentamento nasce no nosso coração quando nós entendemos que a nossa vida, ela está banhada e encharcada com a graça de Deus. É quando nós olhamos para a nossa vida e abrimos os nossos olhos para entender que a vida que nós temos é infinitamente melhor do que a vida que merecemos. Talvez você já tenha abordado algum colega, algum amigo ou amiga na rua e feito a seguinte pergunta, como a gente costuma fazer de praxe, né? E aí, fulano, como é que está? E às vezes a gente escuta aquela resposta famosa, né? Eu estou como Deus quer e como eu mereço. Mas quando o cristão, ele é indagado sobre como está, ele responde de uma maneira radicalmente diferente. O cristão diz assim: eu estou como Deus quer e eu estou como eu não mereço. Eu estou como eu não mereço. Isso porque nós sabemos que diante dos pecados que a gente comete, tudo que a gente merece é o inferno, a condenação, o castigo de Deus, o sofrimento eterno. É o que o cristão merece por causa dos seus pecados, por causa das suas iniquidades diante de um Deus justo. Mas por causa da graça, por causa da misericórdia de Deus, nós estamos como estamos. Por causa da graça, por causa da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, nós temos saúde, nós temos pão, nós temos roupas, nós temos segurança, nós temos emprego, nós temos família, nós temos uma igreja e principalmente temos vida eterna em Cristo. E isso é, por si só, muito mais do que nós merecemos. É por isso que o cristão não diz, eu estou como eu quero, como Deus quer e como eu mereço. Não, o cristão diz o contrário, eu estou como Deus quer, mas eu estou como eu não mereço. Eu estou muito melhor do que eu mereço estar. E por que isso aqui é importante para o contentamento? Porque, meus irmãos, quando nós enxergamos a nossa vida como um privilégio da graça de Deus, então nós conseguimos viver uma vida de contentamento. Novamente, quando você enxerga a sua vida como um privilégio da graça de Deus, quando você vê sua saúde como um privilégio, seu emprego como um privilégio, sua família como um privilégio, sua igreja como um privilégio, seu mantimento no dia a dia como um privilégio, seu lugar de estudo como um privilégio, quando você vê sua casa como um privilégio, quando você vê seu carro, sua moto, seu meio de transporte como um privilégio, é aí onde você entende o que é viver com contentamento. É você enxergar a sua vida como um privilégio da graça de Deus. É assim que nós vivemos contentamento. Muito melhor do que nós merecemos. Muito melhor do que nós merecemos estar. Mas o contentamento também nasce quando nós entendemos a soberania de Deus. O coração contente é aquele coração também que se enxerga nas mãos de um Deus soberano. É aquele coração que se enxerga nas mãos de um Deus onipotente. É quando nós enxergamos a nossa vida sendo meticulosamente estruturada pela mão bondosa do nosso Pai. É quando nós vemos que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, diante de toda a complexidade da nossa vida, existe um Deus por trás daquilo tudo. Existe um Deus por trás de toda a nossa situação de vida, que está calculando a nossa caminhada milimetricamente para o nosso bem. Ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não faça ideia de como isso está acontecendo, mesmo assim nós temos a convicção de que esse Deus soberano está orquestrando cada detalhe da nossa vida, está organizando cada passo, cada luta, cada vitória, cada derrota da nossa caminhada. Então, quando nós enxergamos a nossa vida
como resultado da mão soberana de Deus cuidando de nós, nós conseguimos assim viver uma vida de contentamento, viver uma vida de alegria, viver aquilo que o autor de Hebreus vai dizer nos capítulos de número 13 e verso de número 5, no livro de Hebreus. Ele diz: que a vida de vocês seja isenta de avareza, contente-se com as coisas que você tem, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei vocês, nunca, jamais abandonarei vocês. É como se o autor de Hebreus estivesse dizendo assim: olha, você deve viver contente com aquilo que você tem, não é porque as coisas que você tem são muito boas ou muito ruins, mas é por causa do Deus que está ao seu lado. Não é por causa daquilo que você tem em suas mãos, ou daquilo que você tem na sua carteira, mas é por causa do Deus que habita dentro de vocês. É porque Deus disse: eu nunca vou deixar vocês. Então, eu não estou contente porque estou saudável, porque estou doente, porque estou rico, porque estou pobre, porque minha vida é fácil, porque minha vida é difícil. Eu estou contente porque Deus está comigo. Essa é a razão do contentamento, é termos a consciência de que Deus, soberano, em graça e misericórdia, Ele está ao nosso lado. Ele está em nossa vida. Mas procedendo no texto, meus irmãos, nós vemos um segundo passo, sendo destacado por Paulo aqui, na procura pelo contentamento. O contentamento, como Paulo vai dizer, ele é alcançado também com a experiência. A experiência, ele vai primeiramente no verso 12, na parte inicial do versículo, falar que o contentamento que ele vivia como apóstolo era através da experiência da dificuldade. Ele diz: eu sei o que é passar necessidade. Esse é o primeiro extremo que Paulo vai citar aqui nas suas experiências. É o extremo da dificuldade, é o extremo da humilhação, é o extremo da fome, o extremo da escassez. Quando Paulo colocou, por exemplo, essas palavras aqui no papel, quando ele escreveu a sua carta aos crentes em Filipos para agradecer por uma oferta que ele tinha recebido daquela igreja, ele estava num dos piores momentos da sua vida. Ele estava preso por causa do Evangelho, e isso por si só era uma situação terrível. Estando preso, Paulo não tinha 3 refeições por dia, ele não tinha roupas limpas para vestir, ele não tinha remédios para tomar caso adoecesse, o que naquele ambiente sujo era algo completamente comum, o detento, o prisioneiro adoecer. Paulo não tinha isso. Ele não tinha liberdade de tomar sol, ele não tinha liberdade de sair para algum lugar, ele estava ali preso, ele estava privado dos direitos e dos prazeres mais básicos da sua vida, coisa que a gente faz no nosso dia a dia, no automático. Paulo não conseguia fazer nessa época, ele estava assim. Então Paulo não está falando aqui de uma experiência que ele viveu lá atrás, porque ele sofreu por um dia, não. Quando ele escreve essas palavras aqui no papel, eu sei o que é passar necessidade, é isso que ele está vivendo. Ele está preso, está sofrendo, ele está passando fome, ele está passando necessidade por causa do seu amor a Jesus Cristo. E fora isso, havia o risco de ele perder a própria vida naquela prisão. Fora isso, quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele já era um idoso, cheio de cicatrizes nas suas costas, com a sua pele queimada do sol, de tanto sofrer por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Mas o que é interessante é que Paulo diz o seguinte: eu sei passar necessidade, eu sei lidar com isso, eu sei transitar entre esses dois extremos da vida, eu sei o que é passar escassez, eu sei o que é passar humilhação. É como se Paulo estivesse dizendo que por causa do seu contentamento, aquele sofrimento que ele estava experimentando não estava atrapalhando ele, pelo contrário, estava ajudando ele a ter um contentamento cada vez mais centrado em Deus. É por isso que ele diz: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação e sei o que é passar necessidade. Mas não apenas isso, meus irmãos. Prosseguindo aqui no texto, nós vemos que outra aula que Paulo teve na escola da vida sobre essa matéria do contentamento foi não só pela experiência da dificuldade, mas também pela experiência da prosperidade. Prosperidade. Ele diz ainda no texto, no verso 12: eu sei o que é ter abundância, eu sei o que é estar saciado, eu sei o que é ter sobrando. Essa é a forma de Paulo dizer que um dia ele já esteve também no topo da vida. Um dia ele já esteve, como a gente costuma dizer, por cima da carne seca. Ele já esteve prosperando, ele já esteve bem. Provavelmente o apóstolo Paulo aqui está fazendo menção à sua vida pregressa, à sua vida passada no judaísmo, quando ele era um fariseu, quando ele era uma autoridade religiosa importante, um dos homens de maior conhecimento e de maior status naquela sociedade. Os bens, o reconhecimento, o conforto e a segurança que Paulo tinha naquela época era algo que poucos tinham. Ele estava prosperando e estava fazendo isso de uma maneira sem igual. Ele era um fariseu importante com um futuro promissor pela frente. Mas até mesmo depois de se converter, depois de ser salvo, nós vemos que Paulo também teve esses momentos de prosperidade.
Quando, por exemplo, Paulo foi hospedado e acolhido na casa de uma crente rica lá de Filipos, chamada Lídia, em Atos 16, foi um momento de prosperidade na vida dele, onde ele esteve saciado, tinham que comer, tinham que vestir. Quando Paulo foi acolhido também na ilha de Creta, lá em Atos 28, pelos nativos daquele lugar, que acolheram Paulo, receberam Paulo com honra, foram essas experiências que Paulo teve de prosperidade. E isso tudo eu digo, tanto a dificuldade como a prosperidade, ajudou Paulo a entender o que é contentamento. O que é contentamento? E ele nos ensina aqui. Ele vai nos ensinar que viver contente é primeiro passar pelas dificuldades com gratidão. Isso é viver contente. É você passar pelas dificuldades com gratidão no seu coração. Meus irmãos, a parte mais difícil desse texto aqui não é viver o contentamento. Viver o contentamento é fácil, muito fácil. O problema é que o contentamento que nós vivemos, ele não permanece no tempo da dificuldade. Ele não permanece no tempo da escassez. É como se o contentamento que a gente colocasse em prática na nossa vida fosse um contentamento circunstancial. Então é o tipo de pessoa que está contente, mas ela está contente se a carteira estiver gorda, grossa, ela está contente se ela estiver segura, ela está contente se ela tiver um plano de saúde melhor à sua disposição, ela está contente se ela estiver concursada, ela está contente se ela tiver uma casa enorme, ela está contente se tiver um carro de 2023, ela está contente se tiver a melhor moto, a melhor internet, o melhor celular, a melhor comida, fizer as melhores viagens. Aí sim a pessoa vai ter contentamento. É um contentamento circunstancial. Mas o desafio que Paulo faz ao nosso coração é vivermos um contentamento que perdura, que permanece em todo momento. É vivermos um contentamento que existe, inclusive na hora da dificuldade, inclusive quando o dinheiro falta, inclusive quando a doença chega, inclusive quando a crise emocional aparece, a ansiedade, a depressão, a angústia. Um contentamento que permanece, inclusive, quando as dificuldades começam a aparecer, quando a vida se torna mais dura. É um contentamento que permanece na hora da tribulação, nesses momentos de dificuldade, onde nós ficamos mais vulneráveis a reclamar, murmurar contra Deus. É aí onde nós somos, de fato, desafiados a estarmos alegres em Deus, a termos contentamento em nossa vida, resistir a essas dificuldades com gratidão em nosso coração. É isso que Paulo ensina. Viver contente é você passar pelas dificuldades com gratidão. Mas também Paulo ensina aqui que viver contente é passar pela prosperidade com humildade. E essa é a parte interessante também do texto. Geralmente nós somos inclinados a pensar que o contentamento é uma virtude necessária apenas para aquele que está com dificuldade, para aquele que não tem muito, para aquele que é pobre, para aquele que não tem alimento. Aí a gente acha, olha, essa pessoa aqui precisa de contentamento, mas fulano de tal, que está bem empregado, que tem dinheiro sobrando, essa pessoa aqui não precisa não. Mas o que Paulo mostra aqui é que o contentamento, ele é necessário tanto para aquele que está com dificuldade, que não tem o pão de cada dia, como também para aquele que tem sobrando, para aquele que está em prosperidade. O contentamento é necessário para os dois extremos da vida, tanto para a hora das vacas magras, como para a hora das vacas gordas, para a hora da prosperidade, para a hora onde a gente tem de sobra. Se por um lado a gente pode dizer que o maior perigo da gente enfrentar dificuldades é a ingratidão, e a gente começar a reclamar com Deus, e a gente começar a murmurar contra Deus, por outro lado, a gente pode dizer que o maior perigo da prosperidade é a exaltação, é o orgulho, é a gente começar a se achar melhor do que os outros, é a gente começar a se achar mais importante do que os outros, e isso acontece com muita gente. É bem provável que no decorrer da sua vida, você tenha conhecido uma pessoa que começou a sua vida ou a sua caminhada de forma humilde, uma pessoa de raiz humilde, que cresceu na vida, que conquistou, que prosperou, como a gente diz, prosperou e ganhou muito dinheiro. E à medida em que essa pessoa foi se afastando da pobreza, ela foi se afastando também da humildade, de modo que aquela pessoa que antes gargalhava com você quando vivia em dificuldades, agora que prosperou, ela passa por você na rua e nem sequer acena com a mão. É o que infelizmente acontece com muitas pessoas, que deixam o orgulho subir ao coração à medida em que elas vão subindo na vida, à medida em que elas vão prosperando na vida. É aquela pessoa que não soube lidar com a prosperidade. Mas o que nós aprendemos com Paulo aqui é que o contentamento, ele gera humildade na prosperidade. Paulo diz, olha, eu sei, você pode colocar aqui mantimentos na minha mão, recursos na minha mão, porque eu vou saber lidar com isso. Eu não vou ficar orgulhoso, eu não vou ficar acomodado, eu não vou ficar escravo do meu dinheiro, das minhas riquezas. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei também o que é ter em abundância.
É a ideia de Paulo mostrar que o contentamento capacita o crente na prosperidade a viver em humildade, a manter os seus pés no chão, não nas nuvens, a manter a sua cabeça no lugar. Ele faz a gente enxergar a nossa prosperidade como uma dádiva de Deus. Porque prosperidade não é errado, prosperar não é errado, ser rico não é pecado. Abraão era rico, José era rico, tem muito crente na Bíblia que era rico, mas o problema é quando a gente deixa essa riqueza subir ao nosso coração, à nossa cabeça, quando a gente se torna orgulhoso, se acha mais importante do que os outros por causa da quantia de dinheiro que entra na nossa conta por mês. É aí onde nós corremos o risco de deixarmos o orgulho invadir o nosso coração, e é por isso que o contentamento é necessário. O contentamento faz a gente enxergar as nossas riquezas como um recurso que o próprio Deus coloca em nossas mãos, não para a nossa vaidade pessoal, mas para a glória dEle, para a glória, para o reino, para a majestade dEle nesse mundo. É dessa forma então que nós aprendemos a viver o contentamento nesses dois extremos da vida. É viver o extremo da pobreza sem se revoltar, sem murmurar, e é viver o extremo da prosperidade sem se orgulhar, sem se exaltar. É estarmos contentes, não naquilo que temos ou não temos, mas no Deus a quem nós servimos, o qual nós amamos. Isso é uma vida de contentamento. Eu sei o que é ter abundância e sei o que é passar necessidade, diz o apóstolo Paulo. Mas ainda em terceiro lugar, Paulo vai dizer um último passo para alcançarmos o contentamento, que é pela ajuda de Deus. O contentamento é alcançado com a ajuda de Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a forma de Paulo dizer que as forças que ele tem para viver contente não vêm dele mesmo, não vêm de si mesmo. Vocês talvez já pararam para perceber que nós vivemos em uma cultura recheada de autoajuda, que nos ensina que o ser humano ele tem força para fazer qualquer coisa. Então não são poucos os vídeos, as palestras, as ideias modernas do nosso mundo que dizem mais ou menos isso: olha, você pode fazer qualquer coisa, porque você é forte, você consegue, você pode tirar forças dentro de si mesmo e você vai conseguir o que você quiser. E essa não é uma ideia moderna. Na época em que Paulo escreveu essas palavras, havia uma vertente na filosofia daquela época chamada estoicismo. Os filósofos estoicos, eles acreditavam que o contentamento era algo muito importante. Assim como Paulo, eles diziam: olha, muito importante que o homem tenha contentamento, que o homem se desprenda desse mundo material. Mas os estoicos acreditavam naquele tempo que o homem alcança o contentamento por meio da sua força de vontade. Eles acreditavam que por meio da sua própria determinação, o ser humano poderia alcançar contentamento, se desprender das coisas materiais, simplesmente negando suas emoções e vivendo como um robô. Era o caminho que eles traçavam. Mas o caminho que Paulo traz aqui para o contentamento é diferente. Paulo não diz: vive o contentamento com o que você tem, com as forças que está aí dentro. Ele diz: vive o contentamento com as forças de Deus. Vive o contentamento com a ajuda que o próprio Deus oferece para o seu coração e para a sua alma. Ele mostra que apesar de ter os seus dons, apesar de ter o seu conhecimento intelectual, apesar de ter os milagres que ele realizou como apóstolo, as igrejas que ele plantou como apóstolo de Cristo, mesmo assim, o segredo do seu contentamento não era ele mesmo, era Deus. Eu posso todas as coisas, não em mim mesmo, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Deus. Então, enquanto os estoicos estavam lá, na época de Paulo, buscando o contentamento através da autossuficiência, Paulo estava buscando o contentamento através da suficiência de Deus, porque Deus é suficiente para mim. A força que nós temos então para viver o contentamento vem de um só lugar, vem de uma só fonte, vem de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a causa dessa atitude tão brava, tão destemida, tão moderada do apóstolo Paulo nas suas situações divinas. A força do seu contentamento não é o seu dinheiro, a força do seu contentamento não é a sua saúde, a força do seu contentamento não é o seu patrimônio, a força do seu contentamento é Deus. Eu posso isso por causa de Deus. Talvez numa leitura rápida, se por exemplo a gente lesse só até o versículo 12 pela primeira vez, a gente poderia acusar Paulo aqui de arrogância. Paulo, você está sendo arrogante, cara. Você pode todas as coisas, você pode viver em qualquer situação, você acha que pode acontecer o que quiser aí com você, que você fica desse jeito. Ei, Paulo, você está sendo arrogante, cara. Você está subindo aí demais a sua bola. Não quer dizer que você pode se prosperar, você pode passar fome aqui, que você fica do mesmo jeito. Paulo, você está sendo arrogante, Paulo. A gente poderia, alguém poderia levantar essa acusação. É por isso que aqui no versículo 13, o apóstolo Paulo acrescenta essa explicação preciosa. Olha, eu posso isso tudo, não é porque eu sou o bambambam, não é porque eu sou a última bolacha do pacote, eu posso isso tudo porque Deus me fortalece, porque Deus está comigo.
porque Deus me ajuda. Eu posso todas essas coisas por causa das forças que Deus comunica no meu coração. Então, seja numa situação boa ou ruim, diz Paulo, eu estou contente. Seja sendo acolhido na casa de uma crente próspera chamada Lídia, lá em Filipos, ou seja, sendo apedrejado como ele foi lá em Listra por causa do Evangelho, ele sabe viver contente. Ele sabe entrar e sair de toda e qualquer situação e viver a virtude do contentamento. Tudo posso naquele que me fortalece. É bem verdade, meus irmãos, que esse é um dos versículos mais distorcidos da nossa época. É um dos versículos mais distorcidos do mundo. Se trata de um daqueles versos da Bíblia que muita gente conhece e pouca gente entende. É aquele versículo que a gente costuma ver adesivado na traseira de um carro, na traseira de um caminhão, e muitas pessoas entendem esse versículo de uma maneira equivocada. Por exemplo, muitas pessoas acham que esse versículo está ensinando isso. Olha, Deus vai obrigatoriamente fortalecer você para que você conquiste o que você quiser. É como se Deus ele fosse obrigado a colocar em prática todos os nossos sonhos, a tornar realidade todos os nossos anseios. Então é como se Paulo estivesse dizendo aqui, olha, tudo posso. Posso comprar uma casa nova, posso ter um carro do ano, posso ter o melhor celular, posso ter a melhor comida, fazer as melhores viagens, ter o melhor emprego, ter o melhor salário. Eu posso tudo, porque Deus está comigo. Então muitas vezes as pessoas têm uma interpretação humanista desse versículo, como se fosse o homem ali no centro de tudo, como se Deus fosse um gênio da lâmpada mágica para satisfazer nossos desejos. Mas, meus irmãos, quando olhamos esse versículo no seu contexto, o que Paulo está dizendo aqui não é que ele pode ficar rico porque Deus vai ajudar. Não é isso. Quando Paulo diz, tudo posso, ele está dizendo mais ou menos isso. Eu posso suportar tudo. Eu posso suportar qualquer sofrimento. Eu posso suportar qualquer fome. Eu posso suportar qualquer escassez. Eu posso prosperar ou posso ter dificuldade. Eu posso ficar angustiado ou posso ter paz emocional. Eu posso suportar todas as coisas porque é Deus que me fortalece. Então, Paulo não está aqui desvendando um segredo para a gente conquistar bens materiais. Paulo está ensinando aqui o segredo da gente permanecer com Deus, mesmo no sofrimento, mesmo na dor. Eu posso todas as coisas, eu posso passar dificuldade, eu posso ser pobre e feliz, eu posso ser rico e humilde, eu posso estar doente ou saudável, eu posso estar com fome ou saciado, eu posso passar por tudo isso com alegria no meu coração, porque quem me fortalece é Deus, quem me ajuda é Deus, quem me capacita é Deus. Essa é a lição importante que Paulo vai ensinar aqui no nosso texto. Na busca pelo contentamento, você e eu não estamos sozinhos. Você e eu temos Deus ao nosso lado. Você e eu temos forças do próprio Deus para nos capacitar a isso. Nós sempre podemos fazer todas as coisas que Deus espera de nós. Deus nunca vai exigir do crente uma coisa que Ele mesmo não capacita o crente a fazer. Então, se Deus nos desafia para o contentamento, Ele vai capacitar você para isso. Ele vai capacitar você a viver contente. Cabe a nós, claro, buscarmos essa capacitação no nosso dia a dia. Como é que a gente faz isso, Neemias? Oração. Oração. É você estar naquela dificuldade, sendo pressionado pela tentação para reclamar, para murmurar, para questionar a Deus, e aí você ora. Deus, está difícil, está complicado. Por favor, me ajude a agradecer, me ajude a ser grato. Me ajude a enxergar todos os motivos que o Senhor tem para que eu venha ter gratidão no meu coração. Me ajude a ver todas as bênçãos que o Senhor tem derramado na minha vida, para que eu venha agradecer, para que eu venha ser contente. É oração. É pedirmos a ajuda de Deus na dificuldade por meio da oração. Ou então, é você estar prosperando na sua vida e você sentir a tentação pelo amor ao dinheiro, sentir a tentação para o comodismo, sentir a tentação para a ilusão das riquezas e você pedir a Deus ajuda. Deus me ajude. Não deixe que o dinheiro seja mais importante do que o Senhor. Não deixe que eu venha ser escravo da minha prosperidade. Me ajude a ver as minhas riquezas como uma dádiva do Senhor. Me ajude a usar isso para o bem daqueles que precisam. Me ajude a usar isso para o bem da minha família, para o bem da sua obra. Me ajude a ser uma pessoa de domínio próprio, uma pessoa humilde, uma pessoa contente com aquilo que eu tenho. É por meio desse recurso precioso da oração que nós temos acesso ao fortalecimento de Deus. E nós podemos vivenciar aquilo que Paulo diz aqui: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, seja qual for a situação, o fortalecimento de Deus sempre vai estar à nossa disposição. Nós sempre teremos acesso a Deus por meio da oração, a essas forças que Ele tem a nos comunicar. Quando estamos em dificuldade ou em prosperidade, nós podemos orar a Deus, clamar a Deus, tendo a consciência de que o poder dele sempre vai ser mais forte
do que qualquer tentação de prosperidade ou do que qualquer dificuldade ou adversidade que nós enfrentamos em nossa vida. Esse é o segredo, como Paulo diz. O segredo. Percebam que ele diz que o contentamento é um segredo. Nem todo mundo conhece, mas esse é o segredo. Ele diz: eu aprendi o segredo de estar contente. E muita gente está procurando, diz ele. Muita gente aprendeu um bocado de coisa por aí. Aprenderam A, B, C ou D, mas eu aprendi o segredo de viver contente. E essa é uma lição preciosa, que todo discípulo de Jesus precisa aprender e viver no seu dia a dia. Resumindo então, essas são as verdades do texto para uma vida de contentamento. Primeiro, o contentamento é alcançado com o aprendizado. A gente não nasce com essa função, então a gente tem que aprender. A gente aprende a se contentar em Deus quando enxergamos a nossa vida como um privilégio da graça dele, e quando vemos a nossa vida debaixo do cuidado, do carinho e da soberania de Deus. Segundo, Paulo disse que o contentamento também é pela experiência, não é só a gente aprender teoricamente, mas é a gente viver, é a gente passar por experiências ou de dificuldade ou de prosperidade e a gente permanecer contentes e alegres em Deus, passar pela prosperidade com humildade, passar pela dificuldade com gratidão. É assim que a gente vive o contentamento, pela experiência. E terceiro, o contentamento é alcançado também com a ajuda de Deus. Nós não estamos sozinhos, nós temos Deus ao nosso lado, e por meio da oração nós podemos receber as forças dele para vivermos uma vida alegre, para vivermos uma vida contente. Meus irmãos, então que Deus fortaleça o nosso entendimento, para que a nossa vida nesse mundo, muitas vezes tão difícil, tão complexa, seja uma vida de contentamento, seja uma vida de alegria por aquilo que temos, de fervor diante de Deus pelas grandes bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Que Deus então aplique a sua palavra em nossos corações.